Mais um Pensa e Creia, nós vamos estudar o texto que está lá em Eclesiastes 7,16, que fala assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. E é uma coisa estranha nós vermos a Bíblia falando para você não ser demasiadamente justo, que a Bíblia é um livro que exalta, né, o justo, o caminho do justo. Nós vemos lá, por exemplo, no Salmo 1, a palavra de Deus falando que Deus conhece o caminho do justo, né, e o caminho do ímpio não prosperará, né? Quer dizer, há um contraste na Bíblia sempre elogiando o caminho, louvando o caminho do justo, louvando o justo, né? E é estranho que aqui nesse texto que nós estamos lendo apareça um texto como esse: não sejas demasiadamente justo. A Bíblia aqui lá em Provérbios, no capítulo 4 do livro de Provérbios, no verso 18, fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o salmista Davi, no Salmo 37, no verso 25, diz que Deus jamais vai desamparar o justo. Quer dizer, há uma exaltação do caminho do justo, uma condenação do caminho do ímpio. Por que será então que a Bíblia diz aqui para nós não sermos demasiadamente justos? O que o texto quer dizer é que nós não devemos ser excessivamente escrupulosos na prática da justiça, que não haja um exagero no cumprimento das regras, uma coisa meio fanática. Na verdade, a palavra aqui está nos alertando para nós não sermos fanáticos na prática da justiça, exagerados, né, valorizando demais as regras, como faziam, por exemplo, os fariseus na prática do sábado. Eles eram tão escrupulosos com o sábado que não permitiam nem que alguém fosse curado no sábado. Eram tão escrupulosos. Por exemplo, a Bíblia fala que, né, não sejas demasiadamente justo, porque te destruirias a ti mesmo. É o que acontecia com eles. Os judeus, assim, mais ortodoxos, mais rigorosos, não pegavam nem armas quando eram atacados pelos inimigos no sábado, porque no sábado você não pode trabalhar. Eles não percebiam que a regra tem um propósito. Esse é o sentido do texto. Você entender que a justiça tem um propósito. A justiça não existe por si mesma, ela existe. A justiça é uma virtude que está a serviço do propósito do bem-estar do ser humano, está a serviço do bem-estar do homem. Jesus fala isso nos evangelhos, dizendo que o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado é que foi feito por causa do homem. Quer dizer, o propósito é o bem-estar do ser humano. Eu tenho que sempre, quando eu vou praticar a justiça, eu tenho sempre que pensar no propósito daquela regra ou daquele princípio que eu estou cumprindo ou que eu estou praticando em determinada situação. Por exemplo, o princípio de falar a verdade. A Bíblia diz que nós não podemos mentir, nós nunca podemos mentir, nós temos que ser verdadeiros. Mas eu não posso permitir que esse princípio, que é um princípio de bênção, se volte contra mim. Por exemplo, se algum bisbilhoteiro, algum fofoqueiro começa a querer se imiscuir na sua vida com perguntas maliciosas para arrancar detalhes sobre a sua intimidade, você vai falar a verdade para essa pessoa? Você vai falar exatamente a verdade? É claro que não. Você tem o direito de proteger a tua privacidade, o direito de proteger a tua intimidade contra a indiscrição de qualquer bisbilhoteiro, ou como no exemplo que nós vemos no livro Refúgio Secreto, que é um livro muito bonito, de uma holandesa, Corrie ten Boom, que protegia os judeus contra os nazistas na Segunda Guerra. A casa dela, ela usava os porões da sua casa para esconder os judeus que estavam sendo perseguidos pelos nazistas. Imagina se os nazistas vão lá e perguntam para ela: tem judeu escondido aqui na sua casa? Ela vai dizer: tem sim, estão lá no porão. É óbvio que, nesse caso, falar a verdade vai contra o propósito da própria verdade, porque falar a verdade, o propósito é o bem-estar do ser humano. Você fala a verdade para você não enganar as pessoas
maliciosamente. Agora, às vezes, você não pode falar certas coisas, existem coisas que devem estar debaixo de sigilo, e você tem o direito e o dever, às vezes, de esconder essa verdade. Isso mostra como é que nós temos que ser equilibrados na prática da justiça. Não podemos ser tolos, não podemos ser fanáticos, devemos praticar a justiça com temperança, com moderação e com sabedoria, né, para que isso não nos prejudique, a prática da justiça não acabe levando a um resultado que é contrário ao próprio propósito da justiça. Pense e creia, Deus te abençoe.